Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui, 27 GeoBR, aonde temos aqui autoridades em geologia, hidrogeologia. Estou aqui também com o Lourenço, que me ajuda aqui nessa jornada, nessa caminhada. Boa noite, Lourenço. Boa noite, estamos aí de novo, né? É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos receber aqui, tá? Mário Nascimento, geólogo Mário Nascimento. Ele vai falar da geologia e hidrogeologia do Mato Grosso do Sul, tá ok? E é muito bacana a gente aproveitar aqui a experiência e conhecimento do Mário. A jornada aí, vocês vão ver que são muitos anos aí trabalhando nessa área. E o Lourenço vai fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado. Isso aí, gente. Isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos aí mais uma 27 GeoBR, agora Mato Grosso do Sul. E com uma honra hoje de receber um hiper mega geólogo, especialista com perfuração, com equipamentos. Eu acho que quando o Brasil lá atrás começou a falar em perfuração aí na década acho que foi de 70 que eles começaram, depois ele vai até colocar lá na CPRM. Ele começou a trazer, e a gente chama, né? Tem um daqueles geólogos do pré-cambriano, né, Mário? Você vai, são antigos, onde que tem muita história para contar, né? Hoje o próprio geólogo ele está dentro da coluna estratigráfica aqui da geologia do Brasil. Então ele é geólogo, ele é formado na Universidade de São Paulo em 67, gente. Especialista em energia geoambiental, com mestrado geotermal, com mestrado na Unicamp em 2010. Ele trabalhou 17 anos na CPRM, onde atuou na perfuração de poços tubulares profundos, hoje no Aquífero Guarani, nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Ele é sócio fundador da Perfil Master, comércio e serviços de perfuração limitada, com mais de 1 milhão de metros. Nós estamos falando 1 milhão de metros, gente. É metro para dedéu aqui. É muita experiência e muito metro de poço na boca de poço, né? Investigados nos diferentes estados da União. Ele é consultor de empresas Água do Brasil, GS Inima e Eurofarma. Gente, olha só a oportunidade que a gente tem de ter essa experiência. Nós estamos falando de 1 milhão de metros, gente. É muito poço, é muita experiência para a gente conseguir pegar um pouco desse daqui. Ele sabe muito de Guarani. O Aquífero Guarani fala em Guarani com o Mário, gente. Então seja bem-vindo, Mário. Obrigado aí pelo convite aí, de aceitar o nosso convite e estar falando um pouco da geologia do Mato Grosso, que é só um pedacinho daquilo que é o seu alcance, mas trazer um pouquinho da sua experiência para a gente. Obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês, é um prazer revê-lo. Emerson, você, amigo Lourenço, há tanto tempo que a gente não se vê. E eu agradeço o convite que me foi formulado. Eu apenas queria fazer um pequenino reparo. Não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. Só se eu entendi errado o convite. Era muito mais fácil Mato Grosso do Sul, porque é mais tranquilo a gente falar em Mato Grosso do Sul. Mas é Mato Grosso, né? Mato Grosso é um estado mais como é que eu vou dizer? É um estado mais... o tamanho é praticamente o mesmo. Mas, geologicamente falando, Mato Grosso é um estado bastante pesquisado, bastante estudado, e onde eu tive a chance e a oportunidade de fazer alguns trabalhos pela Perfil Master, trabalhos de perfilagem geofísica. Então, quando o Emerson me convidou para falar sobre Mato Grosso, eu falei, rapaz, é muito difícil, eu não sei, será que eu vou conseguir? Então, eu fui atrás de bases, né? Porque, veja, na parte da geologia,
A hidrogeologia é um campo muito interessante, principalmente para o geólogo. Por quê? Porque ele começa com a pesquisa, que é uma avaliação hidrogeológica, aí ele faz um projeto, aí ele pode acompanhar a perfuração desse projeto, ele pode testar o poço, e ele pode equipar o poço, depois de testado. Veja que na área de geologia você tem geologia de minas, geologia de petróleo, geologia de superfície, geologia de subsuperfície, geotectônica, mas sempre nichos, né? Nunca o global. Na hidrogeologia, não. A gente tem que começar da estaca zero e vai até o final. Então, eu deixo só ver, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas tem um mapinha aqui, ou eu vou ter que compartilhar aqui. Vocês estão... Tá, exato. Então, essa é a parte do Mato Grosso. Eu não sei se vocês... Dá para enxergar que tem uma setinha mexendo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas talvez consigam. E é o seguinte, Mato Grosso está separado, dividido, em 3 domínios geológicos, consequentemente 3 domínios hidrogeológicos. A parte sul do Mato Grosso, eu tenho a Bacia do Paraná. A parte intermediária, mais ou menos no meio, eu tenho a parte das rochas metamórficas do Grupo Cuiabá, né? E onde a água existe em fratura. Então, enquanto eu tenho água nos aquíferos porosos da Bacia do Paraná, na parte de rochas metamórficas, eu vou ter água em fratura. E ao norte, nós temos uma grande área da bacia, que é da formação de Parecis. Também sedimento. Então, qual foi a minha proposta para o Emerson? Fazer, olha, como é que eu faço um projeto? Como eu faço uma avaliação hidrogeológica numa área como essa? Então, o que a gente faz? A gente recebe a solicitação, né? Eu quero um ponto nas coordenadas x e y, e quero tratar essa área e ver o que eu posso obter em termos de água. Então, é o primeiro passo, né? O primeiro passo é esse. Então, vamos lá. Pronto. E o Mato Grosso, eu peguei um ponto interessante pelo seguinte. Esse mapa geral, ele está na escala de 1 para 750 mil, é uma escala muito pequena, a gente não consegue ver detalhes. Então, o que eu fiz? Dividi em 2 áreas, né, que eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar junto com o Ivanir Mariano para a energia geotermal, 2 áreas interessantes. Uma área em Rondonópolis e uma área em Poxoréu. Essas 2 áreas, tanto Rondonópolis como Poxoréu, elas são áreas que têm mapas que foram feitos, foram elaborados e são apresentados na escala de 1 para 250 mil. Então, eu tenho isso daqui, esse esquema aqui, é o esquema que eu tenho de interessante, essas 2 áreas. Então, é 1 grau por 1,5 graus. Então, os 250 mil em escala. Muito bem. O que a gente faz? Como é que a gente começa a estudar? Eu recebi, por exemplo, eu quero saber o seguinte, deixa eu ver uma cidade aqui, peraí, Nova Catanduva, pronto. Nova Catanduva, está aqui. O que eu tenho em Nova Catanduva? Como é que eu vou fazer um projeto para Nova Catanduva? Como é que eu vou fazer uma avaliação? Da avaliação eu fazer o projeto. Muito bem. Então, o que a gente faz? Usa dados de cadastro. Então, a gente pega um cadastro, né? E a metodologia que nós adotamos, sempre, a minha metodologia, pelo menos, é essa. Pesquisa bibliográfica, download de mapas, cadastro de posse existente, etapa de campo, elaboração do relatório e elaboração do projeto. Isso é, em síntese, o que a gente faz. Então, eu pego uma tabela como essa, em que eu tenho o ponto,
que é o ponto, é o número do poço junto da CPRM, que já tem mais de 300 mil, 260 mil poços cadastrados no país todo, com latitude, com coordenadas geográficas, latitude oeste e sul, UTMs, cota. Então, veja que cota tem muito pouco poço que tem cota. Não sei por quê. Profundidade final, eu coloquei todas com profundidade final. Nível estático, tem. Nível dinâmico, também tem. Vazão, temperatura da água, qual é a formação que é predominante e qual é o contador. Esse contador é um artifício que a gente faz para pegar, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 630 poços, mais ou menos. São 630 poços. Esses poços todos, deixa eu achar ele aqui. Pronto. Lanço esses poços todos nas duas folhas. Ou faço uma triagem, né? Pego essa na avaliação preliminar dos dados e escolho, por exemplo, eu quero pegar temperatura, ou então eu quero pegar profundidades, ou quero pegar vazão. Não importa. O que você tem que ver, qual é o seu objetivo. Meu objetivo é água quente. Então tá bom. Então eu vou tratar a temperatura como importante. Meu objetivo é profundidade. Não, vou tratar como profundidade como importante. Ou meu objetivo é formação. Aí, se eu quero formação, então daí a coisa fica um pouco mais complicada. Por exemplo, pego aqui, venho aqui nessa base de dados, nesse programa, e tiro os 633 poços, não vai ficar um negócio muito cheio, né? E coloco a geologia. Sendo que eu tenho uma geologia em Rondonópolis, que é a parte de baixo, que está aqui, e eu tenho uma geologia na parte de Dom Aquino, que é a parte norte, que está aqui. Pronto. Com isso, eu já tenho um mapa geológico dos pontos. Se eu quiser colocar os pontos que me interessam, por exemplo, de temperatura, acrescento os pontos de temperatura. Ele vai entrar aqui e aparecem os pontos com a temperatura. Aí, o que acontece? Mas onde é que eu estou? Né? Onde que eu estou? Então, aí você vai atrás e vai ver que você tem as diferentes formações. Nesse caso aqui é Bacia do Paraná. Esse caso aqui é Bacia do Paraná. Então, eu tenho Devoniano Ponta Grossa, eu tenho Devoniano Furnas, eu tenho o Marília, formação Marília, e eu tenho sedimentos indefinidos, né, que é coberturas lateríticas, e eu tenho aqui os pontos que foram plotados para estudo geotermal. Então, eu tenho, por exemplo, 40 graus, esse poço cujo controle é 384, ele tem 40 graus de temperatura. E ele está no Devoniano Ponta Grossa. Ou seja, se a gente for pensar bem, veja bem, Devoniano Ponta Grossa que está florando, não tem Botucatu, não tem Serra Geral, não tem Serra Geral, não tem Botucatu, não tem Rio do Rastro, não tem Teresina, Serra Alta, Irati, Palermo, Rio Bonito, Itararé. Ou seja, perderam 9 informações. Então, geologicamente, essa área é uma área muito tectonizada. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o shape que a CPRM tem, que ela faz em shapes, das estruturas. Então, eu lanço as estruturas. Então, aparecem as estruturas, começam a aparecer as estruturas. E aqui estão as falhas, aparecem falhas. Tudo isso leva a gente a definir o que vai procurar, o que vai pesquisar e o que vai projetar em termos de vazão. Claro, tendo em mente o seguinte, eu tenho essa base de dados, essa massa de dados me fornece informações importantes que podem ser e vão corroborar para a execução do trabalho. Nessa área aqui da parte norte, teve um caso de um poço de 600 metros que não atravessou toda a formação Furnas, não atravessou toda a Furnas, e deu 52 graus de temperatura.
Veja bem, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver o seguinte: 59 graus, 59 graus, eu tenho em Guararapes, por exemplo, a 1.300 metros de profundidade. 61 graus, eu tenho em Presidente Epitácio a 1.600 metros. Eu tenho 52 graus aqui a 400 metros de profundidade. Então, é uma área altamente prospectável. Bom, então, isso era o que eu queria mostrar para vocês. E aí, sim, diminuir aqui. Agora eu vou retirar, esse aqui fica muito pesado, eu vou retirar essas estruturas, essas shapes, porque ele fica muito pesado. Então é o seguinte, eu vou agora, na folha achei o ponto que eu queria, tenho o ponto que eu quero, eu tenho postos próximos, então eu vou começar a ver o seguinte: e agora, o que eu tenho isso em subsuperfície? Porque o que eu tenho isso em superfície é isso aqui, ó. Aparece isso aqui. Se você entrar no mapa da CPRM, você vai ver o seguinte: pô, mas peraí, ó, eu tenho uma cobertura laterítica, um Bauru aqui, um Botucatu aqui, na região de Primavera do Leste, parte sul. E aqui da ONU aqui. Não, eu vou projetar aqui. Então, tudo bem. Aí o que a gente fez? Nós fomos perfilar um poço em Primavera do Leste. Pronto. Eu vou perfilar o poço em Primavera do Leste, ele é perfilado, e essa, que o raio gama está em azul, as resistividades estão elevadas, bastante elevadas, aqui é profundidade. 10, 30, 40, 50, 60, 70, 100. E não tem aquela assinatura geofísica de profundidade do Guarani. E, no entanto, quando você pega um mapa, você vê o seguinte: pô, mas eu tenho Botucatu, eu tenho Bauru e Botucatu, uma cobertura laterítica, Bauru embaixo, Botucatu embaixo. Mas não tem, não é. É totalmente diferente. A assinatura geofísica do Arenito Botucatu é totalmente diferente dos demais. Muito bem. Então, vamos lá. Então, esse aqui é um perfil, esse aqui é uma continuação, ele foi até 300 e poucos metros de profundidade. E depois eu vou para uma área ao norte. Então, veja, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que eu tenho aqui, Primavera do Leste, aqui nessa parte de baixo. E eu perfilei poços aqui em cima, no município de Confresa e Lucas do Rio Verde. Então, vamos lá. Vamos pegar um mapa de Lucas do Rio Verde. Confresa, o primeiro, Confresa. Pronto. Eu estou aqui em Confresa. Confresa eu tenho formação Ronuro e formação Salto das Nuvens, que são cretácicas. Muito bem. Quando eu vou perfilar, né, por exemplo, eu vou perfilar a Confresa, a assinatura da geofísica do poço perfilado em Confresa não tem nada a ver com o Botucatu, não tem nada, mas absolutamente nada. É totalmente diferente. É outra coisa, é outro ambiente. Veja como tem variações laterais e faces muito grandes, verticalmente e horizontalmente, com camadas de pouca espessura, e onde a gente projetou água, projetou colocar filtro, sugestão. O grande dilema, o grande problema que existe é o retorno da informação. Essas informações, geralmente, ficam com o perfurador e com o proprietário. A gente não tem acesso à produção. É muito difícil. É raro o caso em que a gente tem. Eu só estou conseguindo, agora, recentemente, eu tenho trabalhado bastante no Ouro Preto, em que eu estou projetando e depois eu estou acompanhando a produção. Então, aí sim, aí eu tenho o dado. Eu projeto, perfilo, depois projeto, a gente perfura, eu não perfuro, mas a empresa contratada perfura, depois eu perfilo, e eu vou ter o teste de movimento e eu vou saber o resultado. É diferente desse caso aqui, nesses casos. Por quê? A gente recebe a solicitação para perfilar. Por exemplo, nesse caso aqui de Confresa, eu recebi só o pedido: olha, você tem que perfilar Confresa para mim. Tá, tudo bem. Quantos metros tem? Tem 190 metros.
O que você furou? Ah, eu furei isso, furei aquilo, furei arenito, furei siltito, furei. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, Lucas do Rio Verde é um outro caso. Mesma coisa. O jeitão, né, a assinatura geofísica de Lucas do Rio Verde é muito próxima da assinatura do que a gente viu agora, que foi da Confresa. Né? É muito próximo. Então, qual é o problema? Não é bem um problema, né? É, a geologia mesma, nos dois casos, tanto em Lucas do Rio Verde, como na Confresa, né, no município. Então, com isso, a gente consegue ter informações, consegue ter dados para poder projetar poço. Basicamente, é isso daí. Então, na verdade, eu diria o seguinte a vocês. Isso é na parte de sedimento. Quando a gente entra na parte de rocha metamórfica, que são as rochas do embasamento, seja no Grupo Cuiabá, seja em outra ocorrência, aí já muda um pouco o foco de como projetar, de como avaliar. E essa avaliação, hoje em dia, eu uso muito o Google Earth. Então, no Google Earth ou no ArcGIS CPRM, que ele tem um mapa que me dá as estruturas. E pelas estruturas eu consigo identificar quais são os melhores locais. Hoje em dia a gente faz alguma geofísica, perfis geofísicos de superfície perpendiculares às estruturas, ou faz um VLF, que hoje é bastante prático, é muito rápido e não é tão caro quanto uma geofísica tradicional de eletroestividade. Basicamente, esse é o foco. Ou seja, para a rocha metamórfica, a gente trabalha com Google Earth e trabalha com lineamentos, tendências, também quais são os postos que existem, ou seja, faz um cadastro, em cima, sempre em cima, cadastro é básico. Ah, mas as informações do cadastro elas não são perfeitas. Sim, não são perfeitas, porque nada é perfeito, mas elas são pelo menos indicativas. Você tem pelo menos um norte para você poder seguir, que é a função, né? Você ir atrás da informação. Então, era essa eram as colocações que eu queria fazer. Peço desculpa se não foi aquilo que vocês queriam, que era Mato Grosso do Sul, eu não sabia, eu achava que era Mato Grosso, mas, porque, aliás, em Mato Grosso do Sul eu tenho muito serviço feito também, né? Muito mais do que no Mato Grosso, realmente, muito mais. Mas não muda muito, porque é bacia do Paraná, né? Uma parte é bacia do Paraná. E a outra parte, do Mato Grosso do Sul, é a parte do embasamento. Era isso que eu tinha para vocês hoje, uma apresentação rápida e curta. E se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu estou à disposição. Ô, Mário, não tem problema não, que eu acho que vamos falar assim, a informação, ela estando bem organizada, a gente só edita o nome aqui do estado, entendeu? E a gente prepara outro conteúdo, não tem problema algum, tá? A experiência realmente era Mato Grosso do Sul, tá? A gente também acabou passando batido aqui, a gente também não conferiu, enfim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouco essa tua experiência sobre a geofísica, né? Nos poços, por exemplo, do Mato Grosso, que é o que a gente está falando, né? Que é sobre a sua apresentação. A importância da geofísica, do trabalho que você é especialista, né? Eu vejo que tem perfuradores que acabam não utilizando esse recurso, tá? E você poderia colocar para a gente aqui quais são... Porque, assim, o nosso público são perfuradores, né? A maior parte são perfuradores que estão... A audiência que está assistindo, né? Queria que você falasse um pouco de um poço que ele tem no final esse relatório dessa perfilagem
na tua experiência, por exemplo, você deve ter, alguém te chamou um dia, seguinte, Mário, eu tenho um caso aqui, um case, que a gente perfurou, não fez o estudo, né? E aí você foi lá, foi perfurado um novo poço, não sei, e aí houve uma nova adequação de coluna de filtro e após uma perfilagem. Você tem alguma coisa que você pode contribuir com a gente? Até fazer uma narração aqui, aproveitando esse gancho aí do isso falando, Mário. Até colocar, porque assim, a gente tem visto muito na própria perfuração, a perfuração da rota pneumática, né? Então, a gente está batendo também muito nessa história quando a gente faz outras lives ou quando a gente coloca no próprio curso de perfuradores a importância e a tecnicidade da perfuração de um poço de rotativa, né? E um poço de rotativa, que nem você falou, todos esses parâmetros balizados, desde a parte da locação, determinação do projeto, a determinação desse perfil estratigráfico para você ter um melhor aproveitamento desse aquífero. Tudo isso daqui, a importância desse trabalho aí que você faz na hora que você está mapeando ele em subsuperfície, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E aí, só amarrando isso, vocês têm razão. O Mato Grosso do Sul é uma região de agronegócio, onde que essas demandas são altíssimas, né? São. E as demandas são supridas, porque os aquíferos conseguem suprir. Deixa eu só fazer um parênteses, que você está me lembrando de uma história muito, muito gozada. Seguinte, na década de 70, quando a gente começou a fazer esse tipo de serviço de perfilagem, e eu vi que o Ivani entrou na live, ele está ouvindo. Então, é interessante, que é o seguinte, ninguém tinha esse tipo de serviço em 70, ninguém fazia esse tipo de serviço. Quem começou a fazer esse tipo de serviço de perfilagem foi a CPRM, com o equipamento que tinha. Por quê? Porque em 75 acabou a pesquisa de urânio e de carvão na Bacia do Paraná. Né? E a Nuclebras fazia a pesquisa de urânio e o DNPM fazia a pesquisa do carvão. E a CPRM contratava as empresas, perfurava, perfilava, fazia tudo. Bom, em 76, a gente ficou sem fazer nada. E agora, como é que faz? Então, a gente conversando, discutindo, chegamos a um acordo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma perfilagem, e a gente não cobra nada de vocês, só para vocês terem ideia de como é que funciona. Por quê? Existia um grupo de geólogos, 6 geólogos, se não me engano, e não daí geólogos de campo. E cada um tinha um poço para cuidar. Então, cada um cuidava do seu poço. Ia lá, ia na perfuração do tubo de boca, ia na cimentação do tubo de boca, acompanhava a perfuração do poço, depois ele ia na completação, descia, fazia a completação através de amostra de calha ou avanço na perfuração, depois completava com filtros, tubos lisos, de acordo com o que estava lá, sem nenhuma base, sem nenhuma ajuda adicional. Então, eu me lembro que eu falava para o Ivanir assim, Ivanir, com uma perfilagem, se a gente economizar um filtro de 6 metros, esse filtro de 6 metros paga a perfilagem. E a Ivanir acreditou. E vamos tocar para frente. Então, nós fizemos um convênio com o DAE e começamos a fazer. Só que é o seguinte, o DAE tinha uma limitação contratual. Ele só podia contratar 6 poços de vez, cada vez, porque ele não tinha gente para acompanhar. Ele não tinha como aumentar o quadro. Então, o que foi feito? Começou a fazer perfilagem de todos os poços, então começou a distribuir. Um geólogo pegava 6 poços, 5 poços, e só ia lá na completação, né? na perfilagem, na completação, ou sempre na descida do revestimento de superfície, na perfilagem e na completação e injeção do pré-filtro. Então, o que aconteceu? De repente, o DAE passou a contratar 30 poços por vez.
40 poços por vez, porque tinha ferramentas que são impessoais, né? Geofísica é uma ferramenta impessoal. Claro que às vezes a gente erra. Todo mundo erra, só não erra quem não faz. Quem não faz, não erra. Não fez, não erra. Mas quem faz pode errar. Agora, geralmente acerta. E quando acerta, você tem um resultado positivo. Então, por exemplo, é o que eu estava dizendo. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, tá compartilhado ainda, não? A tela? Não tá, Mário. Não está mais? Deixa eu compartilhar. Mas ela tá na. Ela tá por aqui, mas você tem que compartilhar de novo. Tenho que compartilhar de novo. Então, tá bom. Deixa eu Isso. tentar compartilhar aqui. Aí. Pronto. Então é o seguinte. Veja bem. Vamos pegar esse caso aqui. Esse caso aqui é um caso de... deixa eu pegar aqui, que eu já nem lembro mais quem que é esse aqui. Primavera do Leste. É Bacia do Paraná. Só que é Bacia do Paraná na parte de baixo. A parte que nós não fazemos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, a gente não trabalha com Furnas. Só trabalha com Botucatu e Piramboia, que é o Guarani. Bom, mas o que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte, olha, algumas observações que a gente faz quando a gente faz o perfil. Quando a gente corre o perfil. Eu tenho aqui um gama elevado. Aparentemente seria uma rocha argilosa. Se eu tenho uma rocha argilosa, eu tenho que ter uma resistividade baixa. Só que a resistividade aqui está 200, 300, 400, quase 600 ohms metro. Isso não é argila, não. Isso isso é, na minha opinião, isso é material que está seco. Então, eu tenho uma ideia que o nível estático deve estar por aqui, assim, ó, aqui embaixo. Então, você já começa a trabalhar coisas que você jamais fez na vida. Por outro lado, quando você tem a distribuição das ferramentas, né? Gama, SP, a resistividade do fluido, temperatura, enfim, quando você tem isso aí, você consegue distribuir melhor uma coluna sua de tubos lisos e filtro. Como é o caso aqui, por exemplo. Aqui a gente só faz 90 metros, para baixo de 90 metros. Aqui, então, e só distribui nesses pontos, em alguns pontos. Ou seja, nos melhores pontos. Com isso, o que a gente faz? Antigamente, o poço ele é pelo menos 50% de filtro. Era assim que funcionava. Hoje não é assim. Hoje vai depender. De repente, por exemplo, no Botucatu, você coloca 30% de filtro. Então, para o perfurador, às vezes o perfurador é meio reticente e às vezes não aceita. Mas a ferramenta ajuda. Né? Ela ajuda. Eu vou dar um exemplo concreto. Mário. Oi. Só assim, você está falando que a ferramenta ajuda. Eu diria aí que você tem duas ferramentas que ajudam. Tanto a ferramenta da perfilagem quanto o geólogo que está operando, né? Sim, não, tudo bem. Vamos deixar essa parte de lado. Vamos subtrair essa parte. A gente tem que valorizar o trabalho também do geólogo. Vamos voltar na história. É o seguinte, olha, na Bacia de Campos, o Emerson esteve trabalhando lá para o pessoal lá de Águas do Paraíba. Ele trabalhou lá um bom tempo lá. E ele sabe a dificuldade que tem lá. Se você não perfilar, você corre o risco de conseguir de obter água salgada. Salgada não, mas salobra. Ou seja, acima de 3.000 ppm. Não presta para nada. Nem gado bebe. Então não adianta, é bobagem. Por outro lado, vocês estão aí em São José dos Campos. São José dos Campos hoje, se você fizer um poço perfurado no sedimento, não tem cristão que não perfile. Não adianta. Tem que perfilar, porque se não perfilar, não consegue completar. Você não sabe aonde está o arenito e onde está o fornilho. Eu perfilei semana passada um poço aí em São José.
É assim, são eu tenho mais de 60 postos em São José dos Campos. Entende? Então, na verdade, alguns perfuradores são reticentes, volto a insistir, são reticentes, mas não são todos. Aqueles que querem fazer a coisa bem feita, com certeza eles fazem, eles gostam da ferramenta. A ferramenta te dá subsídio. Agora, essa semana passada, eu tive em Minas, eu tive em Brumadinho, em Sabará, onde aconteceu um negócio estranho, estranhíssimo. Nível estático do poço na superfície. E olha, quadrilátero ferrífero é, sem dúvida alguma, a única região no país que eu conheço que é muito difícil de se trabalhar. Mas vamos lá. O que aconteceu no caso lá de Sabará? O que aconteceu é o seguinte, o nível estático estava a 1 metro de profundidade. Ele tinha uma câmara de bombeamento de 100 metros. Então, o primeiro filtro dele começava em 100 metros. Muito bem. Os filtros dele eram filtros poço de 250 metros. Eram filtros reforçados. Bom, o que aconteceu? Na hora que ele foi desenvolver o poço, começou a produzir areia. Primeiro para filtro. Muito para filtro. Saiu muito para filtro. Então, ele chamou para a gente ver para ajudar. Então, eu fui lá ajudar. A ferramenta não é geofísica, mas a ferramenta é geofísica, perdão, não é perfilagem geofísica com as ferramentas que eu uso. É a ótica. Cheguei lá e fui ver. O que aconteceu? O revestimento, topo do filtro, baixou 1 metro. Cortou a base, cortou o topo daqueles arames que suportam, que sustentam o filtro, retinho, reto. Aí eu perguntei para eles assim, falei, me diga uma coisa, como é que você desenvolveu esse poço? Eu usei o compressor 950 PSI, CFM 350 libras. E daí? Saiu um mundo de água. É? E logo depois parou. Tá bom. Então, veja, o que pode ter acontecido? Acontecido o seguinte, eu tenho um nível estático a 1 metro de profundidade. Eu tenho um compressor que injeta ar a 200 metros de profundidade, uma violência incrível. Então, quando ele começa a bombear, o nível dentro do poço, dentro do revestimento, baixa rápido, mais rápido do que o de fora. Eu crio uma sobrepressão. Então, o que aconteceu? Aconteceu um colapso do filtro. Quer dizer, o cara não fez nada de errado. A única coisa que ele fez de errado é que ele usou uma metodologia que não devia ter usado, que é o compressor com essa violência. Tinha que ser devagar. Não sei se consegue. Aí é que está. Eu não gosto muito de comentar, porque eu não sei muito trabalhar em cima de dados de compressor. Eu sei o seguinte, o resultado com o compressor aconteceu isso. Então, o que aconteceu? Quando a gente filmou o poço, a gente viu que as varetas verticais do filtro cortaram todas. Então, por que baixou? Baixou porque o pré-filtro acomoda, a hora que você injeta ar, ele acomoda, ele desce, e a hora que ele desce, ele puxa para baixo. Então, duas pressões. Uma pressão de colapso e uma pressão de esforço de vertical. Então, ele baixou. Então, isso que eu digo. Hoje em dia, fazer isso é fácil, não é difícil fazer. Então, são ferramentas que são usadas. O camarada pega e vai... Um outro exemplo. O camarada vai e fala assim, olha, eu estava bombeando, secou o poço. Tá bom, vamos filmar. Aí eu fui para filmar o poço, cheguei lá, desci a ferramenta, desci a câmera, não via nada. Só via uma obstrução.
a 50 metros de profundidade. Falei, você tem um tubo aí para a gente jogar uma água aí para limpar? Eu falei, tenho. Quando ele jogou, era um toco de madeira que tinham jogado, ou seja, um ato de vandalismo. Aí, nesse caso, o que acontece? O perfurador é acusado. Porque quando eu cheguei, o pessoal da prefeitura falou assim, olha, eles estão dizendo que foi feita alguma coisa errada aí, não sei o que. Eu falei, bom, tudo bem, não sei. Mas nós não estamos acreditando muito que seja isso, não. Nós estamos achando que é erro de execução. E, na verdade, não tinha nada de execução, de erro em execução. Tinha ato de vandalismo. Então, essas coisas, por isso que eu digo, essas coisas são importantes. Você tem uma ferramenta. Ela é cara? Sim, é cara. Mas eu digo, eu costumo dizer não, eu costumo, parafraseando o que o Ivanir fala, né, que poço caro é poço mal feito. Ainda é caro. Mário, deixa eu só complementar aqui. O Roberto acabou de perguntar aqui sobre como encontrar água em poços de sedimento, né? Talvez ele não tenha acompanhado aqui, e eu acabei respondendo para ele que esse estudo que está na tela aí é o estudo apropriado para o poço de sedimento, né? Porque, assim, muitos perfuradores acabam perfurando o poço e visualmente colocam os filtros posicionados na areia, né? Mas nem sempre isso é possível. Hoje mesmo, eu estava num poço em Caçapava, com 150 metros, e o poço parecia que estava de ponta cabeça, porque só tinha areia até os 30 metros. Depois era uma argila, que a gente conhece aqui, né? Que você não enxerga areia nela. E assim, isso... Então, se a gente fosse... Viu, Roberto? Se a gente fosse definir aonde colocaria os filtros, então eu colocaria filtro até os 30 metros e parava o poço. Mas não, aqui a gente mesmo, na argila, você encontra entradas de água, né? Que esse trabalho que o Mário está fazendo aqui, que ele faz, que já faz há muitos anos isso, ele é o complemento. A gente percebe que tem muitas empresas que trabalham com poços de grande vazão para a companhia de saneamento, mas também tem poços privados, que às vezes o perfurador acaba fazendo um poço para uma indústria, para um particular, e não usa o recurso da perfilagem. E aí aonde tem... É verdade, você tem razão. Olha só, eu diria para você o seguinte, hoje, dificilmente, alguém completa um poço no Vale do Paraíba, quer dizer, Jacareí, Caçapava, São José, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Potim, Resende, né? Sem perfilar, até Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista meio... Então, aí o que acontece? Se você não perfilar, você corre o risco de não produzir água. Porque a amostra de calha que você pega é uma amostra que vem misturada, argila com areia. E você não sabe onde está a argila e onde está a areia. O que você tem é uma massa. Sim. Quando você corta. A não ser que você testemunhe. Mas fica muito mais caro o molho do que o peixe. Se você fosse testemunhar o poço integralmente, para saber qual é a coluna exata, aí você vai gastar um dinheiro muito grande quando você tem ferramentas adicionais, auxiliares, que te ajudam. A pergunta também que o rapaz fez me reporta, Emerson, quando eu fiz aquele trabalho para você, trabalho não, eu fiz aquela avaliação para você lá no Amapá. Eu nunca fui para o Amapá. O Amapá é um dos poucos estados que eu não conheço. Mas por quê? Como eu trabalhei 17 anos na CPRM, aqueles mapas que são feitos, eu acredito. A gente tem que partir de algum ponto. Eu acredito nos mapas da CPRM. E ela, quando você vai trabalhar no banco de dados Ciagas, ela é clara, né? A informação eu recebi é essa. Se ela é correta ou não, compete a você, geólogo, interpretar o dado, para ver se ele vale ou não vale no seu estudo, entende? Quer dizer, isso é muito importante. Eu acho isso muito importante. Ô, Mário, eu fico pensando aqui o seguinte, imagina se um perfurador, ele foi lá, perfurou um poço de 200 metros, revestiu o poço em 8 polegadas,
Normalmente é um poço investimento alto, e aí o poço não dá água, tá certo? E aí Aí é um pouco depois... caro. Não, então, exatamente, Por mais mas aí barato que depois... ele tenha, por mais barato que ele tenha pago, ele é caro. Então, aí o cliente pega e fala assim, vamos perfurar um novo poço, e aí ele, por exemplo, ele consulta uma outra empresa que vai lá e perfura o mesmo poço com 200 metros e faz uma perfilagem, faz um novo posicionamento, usa um fluido de perfuração um pouco melhor, e aí tem água o poço. E aí, como fica? Não fica, aí deu certo. Rapaz, olha, você tá jogando com variáveis que são imponderáveis, tá? São imponderáveis. Aquilo que você perfila, aquilo é uma realidade. Então, Tá, eu digo para você o seguinte: se você pegar essa parte de Bacia do Paraná, Botucatu e tá. Bauru, eu tenho muito mais poço perfilado no Bauru do que no Botucatu, mas eu tenho esse banco de dados razoável, né? É um volume bem significativo. Mas eu tenho distribuído por várias localidades, em vários estados. Né? Eu já perfilei no Maranhão, agora, recentemente, perfilamos no Maranhão. Para quê? Para uma empresa de energia, do gás. A Eneva é uma empresa de energia. A gente perfila os poços. Perfilo na Bahia, né? Alagoas, Sergipe não. Pernambuco, a gente perfilou muito em Pernambuco. Enfim, tem Ceará, né? na Chapada do Araripe, lugar lindo, e que vale a pena conhecer. Ô, E. Mário, Oi. eu me recordo aqui, quando nós trabalhamos lá na Bacia de Campos, você andou perfilando uns poços lá no Porto Açu, tá? Sim, no Porto Açu são 37 poços de São João da Barra, Isso. Qual, perfilados. qual que, qual que é o diferencial de você ter uma perfilagem lá? Porque assim, eu imagino que lá é um mundo de água, né? Você vai perfurar, você tem uma, você tem muita água. E assim, o objetivo lá, conta pra gente aí, porque aí nós temos muita água, mas o posicionamento dos filtros, qual que é a particularidade lá dos poços? Que a É o gente já tem. seguinte, Lá é o você está seguinte. quantos metros do mar? Não, olha só, você está encostado no mar, né? Você Tá, está encostado no mar. Então você tem uma cunha salina, tá, de água do mar, que você tem que evitar. Qual é o complicômetro nesse caso? É tá. você saber, primeiro, qual é a resistividade das formações, da água das formações, e para isso você usa a perfilagem geofísica, você trabalha com indução, ou trabalha com a 64 polegadas, ou a lateral de 48, que elas te formam, e o gama, olha só, o gama ajuda muito pouco. Por que o gama ajuda muito pouco? Porque são sedimentos mais jovens, né? Depósitos que a gente chama, que a CPRM chama de depósitos litorâneos. Às vezes, mais para o interior, você tem barreiras, que tem muito ferro, geralmente tem muito ferro. E na parte do mar, próximo ao mar, você tem os depósitos litorâneos. São cordões litorâneos que a gente chama. Então, quando você vê a imagem do Google da região de Campos, ali, São João da Barra, tem uns riscos brancos. Aquilo são cordões litorâneos. Muito bem. Se você furar nesses cordões litorâneos, e se você não tomar, se você não perfilar, você corre o risco de ter água salobra. Perto da região lá do Porto do Açu, tem uma cidade, aliás, um distritozinho, é Campos, não é São João da Barra, é Campos, Beira do Taí. Em Beira do Taí, eu fiz um projeto para 250 metros de profundidade. Não foi você que perfurou, mas foi um concorrente seu, daí de São José dos Campos. Tá. Muito bem. Ele perfurou, eu perfilei, e vi o seguinte: até 120 metros tinha que isolar, com cimentação. Abaixo de 120 metros e até 200, eu podia aproveitar. Abaixo de 200 eu não podia mais, porque estava muito alto, estava muito baixa a resistividade, um conteúdo elevado de solos totais solvidos, e eu corri o risco de produzir água salobra. Então, peguei só o meiozinho dele,
só o meiozinho dele, e deu uma vazão estúpida lá, 80 minutos por hora, 40 minutos, sei lá, agora eu já não me lembro mais, porque isso foi em 2017, que eu trabalhei lá na região de Campos, fiquei 3 anos lá em Campos do Goytacazes, trabalhando lá, né, nesse aquífero litorâneo, cordões litorâneos. E foram 49 poços que eu projetei, 49 poços que a gente trabalhou. Porque o gratificante é que nesses poços eu tive a chance de fazer o teste de bombeamento. Então, o que acontece? Eu vou da estaca zero, eu vou desde o início da bibliografia, do levantamento dos mapas, do cadastro dos poços, da separação nas diferentes vazões, enfim. E aí, qual é a demanda? A demanda é tanto. Então tá bom, então vou fazer um projeto para essa demanda. Um poço só não dá. Então tá, então fazemos 2. Qual o problema? É isso aí. Olha só, encostado, próximo, muito próximo do Canal das Flechas. Lá. Você lembra do Canal das Flechas lá em Quissamã? Você lembra de Quissamã? Farol de São Tomé. Seguindo o Farol de São Tomé, você vai para Quissamã. Então, no Quissamã você tem o Canal das Flechas. No Canal das Flechas você tem água que é salobra, mas é tratável. Então, o Águas do Paraíba preferiu fazer um poço encostado na rodovia, a, sei lá, 400 metros de distância do rio. Por quê? Porque ele pode instalar o poço, liga o poço, monitora ele à distância, pela internet, hoje, tranquilo, sem problema nenhum. Ele pode monitorar tudo que ele quiser. Né? Ele monitora a vazão, nível estático, nível dinâmico, temperatura, as 3 diferentes amperagens da bomba. Eu só não aceito muito, nesse caso, a condutividade. A condutividade é um negócio meio complicado da gente medir online, tá? Mas, se você tem temperatura sempre a mesma, vazão a mesma, nível estático e nível dinâmico não variam, cada semana ou cada 2 semanas vai lá e faz uma amostra, coleta uma amostra e faz uma análise. Pronto, resolvido. Muito mais barato, porque hoje, inclusive, nem operador tem mais, ele é tudo monitorado, tudo feito à distância. Bacana, Mário. Mário, tem alguma pergunta, Lourenço? Não. Tranquilo? Ficou bem ampla aqui senão a gente vai ter que... Não, que ficou bem ampla assim, a visão. Não, aqui. Na verdade, veja bem. De ferramentas, né? Eu peço desculpa mais uma vez, porque eu não sabia que era Mato Grosso do Sul. Eu não sabia que era Mato Grosso do Sul, mas tudo bem. Fica Mato Grosso do Sul fica. Não tem problema, a gente se prepara e volta outro dia e fala do Mato Grosso do Sul, não tem problema, não. Essa aqui acabou aproveitando de falar do Mato Grosso, né? E a importância do uso de ferramentas para você executar um bom projeto de perfuração, né? Olha só, eu vou mais longe ainda. Quando nós fizemos o trabalho, aliás, começamos a primeira discussão de energia geotermal para água quente para gerar turbina, tá? Para energia. A gente queria fazer o seguinte: onde que eu vou achar água quente, meu Deus? Então, eu vou achar água quente lá em Mossoró, vou achar água quente nos poços da Peolipetro, né? Mas eu estou falando aí de 4.500, 5.000 metros de profundidade. Então, de repente, o Emerson colocou no blog, ele colocou um videozinho de um poço de 400 metros de profundidade, com 65 graus. Com 55 graus de temperatura. 65? Não sei. Tá, que seja. Já faz tempo, né? Foi no começo do ano. Mas olha só, eu fiz, o Ivanir e eu, nós fizemos o seguinte: olha, vamos conversar com o povo que está querendo investir, né, nessa área e vamos tentar ver se a gente consegue direcionar para essa pesquisa. Furar um poço,
Porque, olha só, o poço teve 400 metros de profundidade. O Furnas, ele tem no mínimo 600, 700 metros, de acordo com os poços da Petrobras. Então, se eu fizer um poço com 1.000 metros, qual a temperatura dessa água? Outra coisa, por que, que a água é quente nessa região? Então, eu mostrei para vocês a quantidade de fratura que tem na região. Então, Mato Grosso é um polo termal. Mato Grosso, na região de Pochoné, Dom Aquino, Rondonópolis, é um polo termal. E vai longe isso. Isso não para aqui, não. Isso vai longe. Por quê? Porque é um poço barato. 400 metros de profundidade hoje é barato. Imagina você o seguinte, você gastar 5 milhões de reais para fazer um workover num poço do polo da Petrobras, em Mossoró. 5 milhões. Ou em São Miguel dos Campos, que seja. 5 milhões para fazer um workover. O que é um workover? Limpar o poço, descer uma coluna, injetar água fria e trazer vapor por fora, para virar uma turbina. Pô, com 5 milhões, com a metade disso, eu faço um poço de 1.000 metros no Mato Grosso. E vou ter a mesma temperatura que eu teria lá no norte, lá em Mossoró, ou em São Miguel dos Campos, ou mesmo Olha aqui as oportunidades aí aparecendo, né, Mário? Com a informação, com isso que a gente está fazendo aqui, trazendo a informação. a informação Perto estava foi falando aqui valiosa. agora que não conhecia Mas aí sobre o que personagem. aconteceu? Aí deu um curto-circuito tão grande, porque tinha que mudar todo o foco do projeto. Todo o foco tinha que ser mudado. Então eles desistiram, por enquanto. Pelo menos por enquanto. Diz que mais tarde volta a carga de novo. Mas pelo menos por enquanto desistiram. Informação, Sebastião. Próximo a Mato Grosso, com 60 metros de profundidade, temos poço jorrante com 50 graus. Pois é. 60 Poxa, metros. Olha só, Sebastião Silva. Pochorel, olha. Pochorel, né? 60 metros. 60 metros. Olha só, 50 graus. Gente, 50 graus é a temperatura por exemplo, em Valparaíso não é 50, é 48. Aliás, 46. Mas são 800 metros de basalto. 800 metros de basalto. Rio Preto, 800 metros de basalto, mais 200 metros de arenito, 48, 49, 50 graus. Jales não. Agora esqueci. De Rio Preto, que vai para Pereira Barreto. Pereira Barreto, 1.040 metros de profundidade, água com 48 graus. Então, veja, furar um poço desse, a não ser que ele já tenha sido furado, furar um poço desse para tirar 50 graus, só que 50 graus não é energia, isso é baixa entalpia, não resolve o problema da energia. Eu tenho que aumentar a temperatura. Então, para aumentar a temperatura, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que furar mais profundo. Então, por isso é que eu insisti, falei, vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue Mato Grosso. Porque no Mato Grosso a gente vai conseguir altas temperaturas e vai conseguir profundidades razoavelmente pequenas e vamos mover uma turbina com o vapor. Que bacana. Isso aí. Marião, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui hoje. O William Darcil aqui, Poços, conhecido nosso aí, amigo. Grande abraço pro Toninho lá. É isso aí, pessoal. Para quem não tem conhecimento ainda em usar esse tipo de tecnologia, Mário, deixa o contato aqui. Eu acho que você colocou na tua apresentação. Coloquei, está no final. No último slide tem. No último slide aqui. Eu coloco na descrição também. Qualquer coisa. Eu coloco na descrição o contato aqui do Mário para quem precisar fazer uma perfilagem elétrica, precisar também fazer algum estudo de alguma área. O Mário já me ajudou muito aqui, tá ok? Você quer fazer um poço profundo, quer estudar sobre água termal,
posicionamento de filtro, todo esse tipo de informação mais apurada em projetos grandes, o Mário é especialista nisso. Eu sou a prova de que já trabalhamos muito junto, né, Mário? E assim, com certeza, e- muita coisa. Já passou muita água por baixo dessa ponte. exatamente. Muita água. Mas olha, eu queria agradecer, Emerson, mais uma vez. E veja, o nosso país está vivendo um processo meio conturbado de que os preços não podem subir, né? Serviço, o preço não pode subir. As outras coisas podem, mas preço, perfuração, perfilagem, geofísica, isso não pode subir. Então, está ficando muito difícil de se trabalhar. Então, o que está acontecendo? A demanda minha por serviço é muito grande hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou trabalhando, levantando todo dia às 6 horas da manhã, fico até o meio-dia aqui na frente do computador e depois do almoço, depois de umas 2 horas, eu volto de novo e faço mais alguma coisinha, porque já não dá mais, porque a idade já pesou, né? Já chegou lá. Mas ainda estou indo para o campo. Então, depois da manhã, vou para Ouro Preto, vou passar o final de semana lá, vou trabalhar lá, ficar lá trabalhando lá. Mas, veja bem, no contato que tem o meu telefone, tem o telefone do Wellington, que é o meu sócio, que é o outro pé de boi que trabalha comigo também. E a gente está à disposição. O que vocês precisarem. Aonde eu vou ter internet, né? Então, eu posso... No campo, talvez eu não consiga atendê-los. Mas deixa o recado na internet, pelo telefone ou pelo e-mail, e a gente, no dia, de noite, a gente voltando para o hotel, a gente responde, a gente atende, se for necessário. Foi um prazer muito grande participar do Perfuradores com Sucesso. Já é a segunda vez que eu participo, né? Então, para mim é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. Gostei muito de participar. E eu acho que o mais importante é esse bate-papo. A gente ficar preso a uma determinada sequência de eventos é meio complicado. Porque o nosso país é um país continental, cheio de problemas. Nessa nossa área, então, terrível, com problemas terríveis. Mas eu acho que o Brasil tem chance. Fé nele. É isso aí, Marião. Muito obrigado. Acabei de colocar teu telefone aqui na descrição, tá ok? Aí, se alguém precisar, segue aí o contato do Mário. Precisar para fazer personagem. Vai ser um prazer. Esse telefone tem o WhatsApp. Quiser mandar, é só colocar o 55 na frente, o mais 55 e me manda o WhatsApp. É mais fácil falar comigo pelo WhatsApp às vezes, do que pelo telefone, porque eu tenho viajado muito, Emerson, muito. Tenho viajado muito. Tá bom? Legal. Então tá bom, muito obrigado. Gente, antes de terminar aqui, eu quero agradecer o Mário, todo mundo que esteve aqui, mas a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que contribuem com o nosso projeto 27 GeoBR, tá ok? Então, olha, aqui tem grandes perfuradores hoje, eu quero falar um pouco aqui dos revestimentos da Emar. A Emar trabalha com tubos de até 10 polegadas de diâmetro, também trabalha com a linha de tubos de PVC dutores, né? 4, 6, 6,5, tubulações até 300 metros aí, tubos especiais com resistência mecânica. A gente sabe que hoje tubo é algo bem complexo aí de você fazer instalação, tudo, né? Consulte um geólogo antes de fazer a instalação de qualquer material. É a mesma coisa quando você for comprar um remédio, tá? Cuidado, não toma remédio sem uma receita, sem uma prescrição de um especialista, que é um médico. E tubo é a mesma coisa. Quem acha que, por exemplo, vai colocar um tubo de PVC e vai dar tudo certo, ou um tubo de aço, está enganado. Tem que saber exatamente sobre o projeto, né, Lourenço? E a norma, Lourenço? Norma, né, de construção de poços, ela rege qual tipo de material. Então, toma cuidado. Toma cuidado com, às vezes, você está usando tubo inadequado e você pode ser cobrado depois por estar instalando um tubo que não atende à norma construtiva, tá? A Emar, ela atende à norma construtiva, tá? Salva aí poços de grande vazão, grande velocidade de água que está entrando aí. Então, pesquisa um geólogo. O geólogo é o grande parceiro do perfurador.
O projeto 27 GeoBR, gente, ele é justamente para isso, para aproximar geólogo de perfuradores e tentar esclarecer aí. O Mário hoje falou aqui sobre perfilagem elétrica, justamente para saber o potencial de cada geologia, saber qual material aplicar. Então, toma cuidado com isso. Então, aí, ó, EMAR, os melhores distribuidores aí. Vamos falar também da Sampla. A Sampla, ela trabalha com mangueiras flexíveis própria para poço, tá? Não é mangueira de incêndio, não, tá, gente? Não confunda. Só um minutinho, só. Bom, a Sampla, então, como eu estava dizendo, ela trabalha com mangueiras flexíveis de alta resistência. Tem os terminais aqui em aço inoxidável, próprio para poço, né? Então, é algo bem profissional, tão profissional e tão assim, é uma tecnologia tão excelente que as maiores companhias de saneamento hoje, elas utilizam essa tecnologia, tá, gente? Ok? Então, procura aqui, tem o contato deles aqui. Para com esse negócio de usar aço, às vezes, no poço, sem fazer uma consulta de um material inerte, né? A gente sabe que tem também até o Ivanir estava aqui agora há pouco, especialista também em hidráulica, em teste de vazão, sabe que você tem que fazer o dimensionamento correto da tubulação para ter um bombeamento do poço e tem uma perda de carga, tá ok? Então a mangueira Sampla, ela tem uma perda de carga muito menor do que o tubo de aço. Então tem várias vantagens aí, tá ok? Bom, e se você tem um contato aqui da Sampla, caso você precise aí, e também vamos falar sobre brocas. Você que trabalha com perfuração em grandes profundidades, a Fenile Brocas trabalha com brocas especiais, brocas de tungstênio, alargadores, ok? Hoje mesmo eu estava numa obra lá, o Biro estava lá fazendo um poço em Caçapava, perfurando em 14 polegadas, um alargador que foi feito específico para aquela obra lá, um alargador, né? Para quem não conhece ainda, você trabalhar com um furo guia, um furo para fazer a perfilagem, que nem o Mário estava falando aqui, né? Você vai lá, perfila primeiro, depois você tem mais tempo para poder fazer a rebertura. Então você precisa do quê? De um alargador. O alargador é importante para você ter também a verticalidade do poço, tá? O Mário, quando vai lá fazer a perfilagem lá, se o teu poço lá não tem alinhamento, vai sair no relatório lá também, viu, Roberto? Você que estava assistindo aqui, ó. Outra vantagem da perfilagem, também fazer o diâmetro do poço para saber se o poço está no diâmetro correto, né? É o caliper, né, Lourenço? É o caliper, ok? E depois também a verticalidade do poço. Então, você usando as brocas adequadas, ferramentas adequadas, você não vai passar vergonha com o seu cliente, vai fazer um poço bem alinhado, um poço bem dentro da risca aí. Pessoal, outro recado importante aqui, tá ok? Amanhã nós iremos começar os Segredos da Perfuração. O Segredo da Perfuração é um evento 100% gratuito, onde a gente convida você que está iniciando no ramo de perfuração ou que quer melhorar suas técnicas aí na perfuração, tá? É um evento de 3 dias, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês aqui, tá? Antes de terminar, para você fazer a sua inscrição, tá? São 3 dias aí onde você pode participar, tirar as dúvidas. Amanhã nós vamos falar sobre o poço de rocha, tá? Sobre encaixe de rocha, como você fazer um cravamento de tubo perfeito, tá? Outra coisa também para você não passar vergonha. Depois o Mário vai lá filmar o poço lá, o Mário trabalha com perfilagem também, e aí tá o tubo mal cravado, passando material no pé do tubo lá, tá ok? Então tá aí uma ótima oportunidade para você entender melhor sobre cravamento, sobre redução de broca, cimentação de poço, ok? No segundo dia nós vamos falar sobre poços de sedimento e no terceiro dia como você tornar esse negócio viável. Negócio de perfuração hoje, a gente sabe que tem muitas empresas de perfuração que elas não têm um planejamento para trabalhar o ano todo. Como que você consegue trabalhar ou perfurando poço de rocha ou de sedimento, né? Mas assim, com planejamento de comercial, uma forma que você trabalhe, porque a gente sabe que às vezes todo ramo ele tem altos e baixos, principalmente a perfuração, a época que tem muita chuva, né? O perfurador termina, acaba os serviços. E aí, como continuar, né? Trabalhando, performando bem, ganhando, pagando suas contas, tal. Então são 3 dias aí de conteúdo bacana aí que vocês vão ver aí, não vai pagar nada por isso, tá ok?
Eu só vou aqui, gente, eu vou pegar um link aqui antes de vocês, da gente terminar aqui. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação do Mário, tá ok? E depois a gente coloca o convite aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Para a gente colocar aqui a geologia, hidrogeologia, conforme falado. Mas eu achei que agregou bastante hoje. A gente já fez o encontro aqui do Mato Grosso, né? Que foi com o geólogo Joilson, tá ok? E eu poderia até dizer que hoje foi um complemento, gente, complemento da primeira, né? Porque hoje o Mário focou na parte de perfilagem. Então, para mim para mim foi ótimo aí o conteúdo. Eu acredito que ele agregou bastante aqui. Sim, tá? nós estamos acabando ampliando essas experiências. Esse 27 vai acabar virando 54. 54. Porque Porque você o viu? Rio de Janeiro nós também fizemos 2. Fizemos 2, porque a convidado acabou falando da geologia e hidrogeologia. Aí depois a gente falou de uma particularidade que é as licenças no estado do Rio de Janeiro. Então nada foi por acaso, hein, Lourenço? As coisas estão, o universo tá conspirando a nosso favor aí, viu? Tá dando tudo certo, tá ok? Então é isso aí, gente. Ó, eu vou colocar para vocês aqui o link, já tá aqui. Deixa eu só colocar aqui para a gente poder encerrar, gente. Senão, deixa eu colocar o óculos também, né? Senão... Você consegue, Lourenço, falar? Homem consegue falar e fazer ao mesmo tempo conversar? Por isso daí que Hã? Isso é o difícil, né? Pensamento, que nem a mulher fala, ela pensa em rede, né? E o homem? Não é na rede, nas caixas? Não, a gente é em anzol, né? Como que é isso? É um de cada vez. É um de cada vez. Deixa eu ver aqui. Mas é isso daqui. Legal, então, valeu aí pela presença aí de todos aqui falamos hoje aí sobre o Mato Grosso de novo. Sim. Falamos de ferramenta, a importância de você estar trabalhando associado, inclusive uma pergunta que eu acho que foi o Roberto que falou, né? Como que eu sei onde que dá água, né? Porque quem fura no martelo, ele vai furando, deu água, ele já sabe onde que tá. A gente, no nosso curso, e tem vídeos também, né? Que a gente fala sobre o fato de você conhecer a geologia do local, vai fazer com que você saiba onde que estão as zonas alvos, né? Então a gente chama isso daí, Roberto, de zonas alvos para buscar, para atender essa demanda, para buscar o melhor projeto. E você só sabe isso daqui, não é só sabe, mas também sabe melhor ainda, se você tiver associado a uma boa equipe técnica, né? Que ela vai te dar subsídios geológicos para saber exatamente aonde que você está, como aproveitar e para aproveitar melhor. A qualidade da água, inclusive, né? E você não ter desperdício, que nem o Mário falou no começo da live, né? Que quando eles fizeram os trabalhos iniciais com o DAE, falaram, olha, se você economizar um filtro, você já paga a perfilagem, né? Então a gente tem casos aqui que, se você conhecer a geologia, você não faz um filtro. Às vezes você economiza 10, 15, 20 metros, 30 metros de filtro, justamente por você conhecer a geologia e você não vai mexer na hidrogeoquímica da água. Mas isso daqui são elementos aí que a gente vai desenvolver aí durante esse período, com várias outras lives, e vamos continuar aí, né? Ô, Lourenço, mas a maior economia hoje, sabe qual que é? É quando você não passa vergonha com o cliente, você fala que tem uma expectativa de vazão para o cliente, aí você economiza numa perfilagem, e aí depois, ó como que o perfurador fica, ó, com a mão na cabeça aqui, e agora, o que eu vou falar para o meu cliente? Porque você deixou de fazer uma perfilagem que às vezes não custou nem... Você deixou de usar um recurso que deveria ter usado. Exatamente. Né? Outra coisa também bacana, gente. Você que às vezes não quer, por exemplo, colocar esse valor da perfilagem num poço, porque você está com receio que você fala isso para o teu cliente, tá? Você está enganado. Porque é o seguinte, se você explicar para ele que isso é para a qualidade final do serviço, da entrega do teu trabalho, eu duvido que ele vai falar assim, não faça. Entendeu? O cliente pode te pedir desconto, o cliente pode falar que é caro o teu trabalho,
Mas se você colocar o passo a passo do projeto, falar que você vai fazer uma perfilagem elétrica, que na parte de completação do poço você vai baixar a viscosidade, vai usar o fluido certo de perfuração, vai fazer um contrafluxo, vai descer um pré-filtro de excelente qualidade, vai fazer um airlift com paciência, nada de injetar compressor de alta pressão, que nem o Mário falou aqui, querer pular etapa. Meu, você pode ter certeza, você ficar 1 hora explicando para o seu cliente o passo a passo de como você vai fazer, no final ele falou assim, tá bom, onde que eu assino? Porque, lógico, ele prefere a segurança e não a incerteza. Uma analogia que a gente já conversou sobre isso, Emerson, é quando a gente faz com a medicina, né? Sim. Imagina você vai num cardiologista, até nós vamos usar o mesmo gráfico do cardiologista, né? Sim. Aí você vai no cardiologista e o cardiologista fala assim, olha, nós fizemos todos os elementos necessários para poder avaliar a sua saúde. Só que seria bom, ou é o ideal, a gente fazer um eletro, onde que nós vamos medir, nós vamos mensurar exatamente aquilo que nós estamos falando para ter um diagnóstico melhor. Aí você pega e fala, não, eu vou ter que pagar o eletro, deixa sem eletro, confio naquilo que você está falando. Aí depois o cara pode bater as botas aí depois. Mas é só uma analogia. Mas é isso aí, né, gente? Bom, gente, ó, muito obrigado. Tá aqui o link aqui, tá? Embaixo coloquei para vocês. Basta clicar nesse link aqui, você já cai para fazer sua inscrição. Tecnologia a nosso favor. É só você amanhã pegar pipoca, entendeu? Chama lá teus operadores, assiste junto com eles, porque, ó, tenho certeza que a gente, com os segredos da perfuração aqui, a gente vai superar suas expectativas, tá? E, ó, Mário, vou te fazer um convite. Você falou que tá fácil a geologia do Mato Grosso do Sul, então vamos remarcar isso aí, a gente vem aqui e fala da geologia, hidrogeologia do Mato Grosso do Sul, tá bom? Não precisa responder agora não, fica aí só e a gente faz uma extensão essa aqui, vou até mudar lá, ó. Parte 2 Mato Grosso. Beleza, Lourenço? Isso aí, gente. Gente, boa noite, um grande abraço e até amanhã, hein? Valeu.